Bom dia, pessoal do sétimo ano. Meu nome é Mônica e eu vou dar aula de história para você esse ano, tudo bem? Bom, se você assistiu o Centro de Mídias no dia 10, você viu que o seu tema foi feudalismo. E para você entender o feudalismo, eu acho que seria legal a gente voltar um pouquinho no tempo para entender como que ele surgiu, tá? Então eu coloquei aqui uma aula de antecedentes, onde o tema é invasões bárbaras. Então, observe a charge e vamos explicar o significado do termo povos bárbaros. Quem eram os bárbaros? Então, vamos ver aqui. Filho, só existem apenas dois tipos de pessoas no mundo: bárbaros e os não bárbaros. De acordo com quem, pai? Com os não bárbaros. Então, ele está querendo dizer aqui, até de uma maneira pejorativa, que as pessoas que não viviam no Império Romano eram consideradas bárbaras, selvagens. Como assim? Você aprendeu na Idade Antiga, Roma, e como Roma passou por alguns processos, inclusive no último, quando virou império, como cresceu demasiadamente as suas terras. Então, você vê toda essa parte laranja no mapa, tudo isso daqui pertencia ao Império Romano. A parte branca são os povos que não pertenciam, que viviam no limite desse império, tá? Você também vê que eles são de fronteiras. Eles não viviam aqui dentro. Esses povos que não viviam no Império Romano e não falavam nem o grego e nem o latim, que eram as línguas cultas da época, eram considerados os povos bárbaros. Tudo bem? Presta atenção que aqui eles estão de fronteira e aqui são os hunos, é um outro povo bárbaro, mas esses daqui, que vinham do Oriente, esses daqui eram povos nômades. O que é nômade mesmo? Ah, tá. Então, são pessoas que não têm moradia fixa e ficam andando, né, procurando novas terras, novas riquezas. Tudo bem? Bom, tem também, além dos bárbaros serem as pessoas que não viviam no Império Romano e não falarem a língua grega ou a latina, também eram povos que viviam na região norte e nordeste da Europa. Eu coloquei lá no mapa, na tela anterior. E eles viviam norte e nordeste da Europa e noroeste da Ásia. Também viveram em relativa harmonia com os romanos até os séculos 4 e 5 da nossa era. Chegaram até a realizar trocas de comércio com os romanos através das fronteiras. Muitos germânicos eram contratados para integrarem o poderoso exército romano. Você sabe que quanto mais terra você tem, mais guerra você tem que fazer para conseguir essas terras. Então, esses povos germânicos ou bárbaros, algumas tribos eram guerreiras. E o Império Romano contratava o serviço deles até a guerra acabar. Contratava. Quando você é contratado para fazer uma guerra que não é sua, você era chamado de mercenário. Os bárbaros também praticavam uma religião politeísta. O que é religião politeísta? É a crença em vários deuses. No caso específico aqui de uma tribo, um povo, Odin era a principal divindade e representava a força do vento e a guerra. Para esses povos havia uma vida após a morte, onde os bravos guerreiros mortos em batalhas poderiam desfrutar de um paraíso. Esse paraíso era a Valhalla, né? Para os vikings era Valhalla, e você só alcançava Valhalla no grande banquete que você vai beber com Odin se você morresse em batalhas, se você morresse de uma maneira digna, uma maneira corajosa. Bom, a maioria desses povos organizavam-se em aldeias rurais, compostas por habitações rústicas feitas de barro e galho de árvores. Praticavam o cultivo de cereais, como por exemplo o trigo, feijão, a cevada e a ervilha. Criavam gado para obter o couro, a carne e o leite. Dedicavam-se também às guerras como forma de saquear riquezas e alimentos. Nos momentos de batalha importantes, escolhiam um guerreiro valente e forte e faziam dele seu líder militar. A convivência pacífica entre esses povos e os romanos durou até o século IV, quando uma horda, quando uma tribo de hunos pressionou os outros povos bárbaros nas fronteiras do Império Romano. No século IV e no seguinte, ocorreram diversas invasões germânicas, muitas vezes violentas, o que acabaram por derrubar o Império Romano do Ocidente. Não entendi nada. Então, peraí, vamos para o mapa de novo.
Então, você viu que aqui é o Império Romano. Essa parte branca aqui onde são os povos germânicos ou os bárbaros. E você vê que aqui essas flechas roxas estão mostrando que os hunos estão chegando. Os hunos estão chegando aonde? Para pegar as terras desses povos bárbaros. Então, se os hunos são extremamente violentos, o líder principal deles, o mais famoso, foi o Átila, eles eram extremamente violentos. Eles chegam, eles não querem fazer prisioneiros, eles matam. Se você sabe que está chegando alguém que vai te matar, que vai matar sua família, vai pegar a sua terra, você vai ficar aqui? Não. Você vai de encontro a eles? Não. Porque embora eles sejam guerreiros, a maioria deles é agricultor. Então eles não estão preparados em pé de igualdade para lutar contra os hunos. Para vir para cá, também não é terra deles. Então eles estão encurralados. O que eles vão fazer? Bom, entre lutar com os hunos e lutar com o Império Romano, eu prefiro vir para cá. Então agora as tribos bárbaras fugindo, um dos motivos, né? Mas fugindo das tribos hunas, vem para invadir o Império Romano. Aqui, os hunos, quando chegavam numa região, espalhavam medo, pois eram extremamente violentos e cruéis com os inimigos. O principal líder desse povo foi Átila, o líder huno responsável por diversas conquistas em guerras e batalhas. Quando os povos bárbaros começam a invadir o Império Romano, você vai ter um mapa diferente depois. Acaba o Império Romano. Agora, esses bárbaros começaram a dominar toda a região que era o Império Romano. Então, por exemplo, nós temos os germanos na Alemanha, os burgundos na Suíça, os ostrogodos chegaram na Áustria, os lombardos no norte da Itália, os érulos no sul da Itália, os vândalos no sul da Espanha, os suevos em Portugal, aqui tá errado Portugal, hein? Os visigodos no norte da Espanha, os francos aqui na França inteira e os anglo-saxões aqui na Inglaterra. Tudo bem? Então, você vai mudar o mapa da Europa agora. Além da chegada dos hunos, podemos citar como outros motivos a invasão que ocasionaram a invasão dos bárbaros, a busca de riquezas, de solos férteis e de climas agradáveis. Os povos bárbaros vão invadir o Império Romano não só por medo dos hunos, mas porque também eles querem terras mais férteis, querem fugir do clima que é muito frio e muito hostil na região que eles moram, e também querem riquezas. E eles sabem que no Império Romano tem tudo isso. Bom, como é que fica o Império Romano? Como ficam as cidades do Império Romano? As cidades começam a ficar vazias, porque se eu sei que está vindo uma tribo bárbara para invadir a minha cidade, se eu for esperta, eu não vou querer ficar lá. Então, eu estou saindo da cidade. Se eu sair da cidade, a minha alternativa é ir para o campo. E eu tenho que ir para o campo porque lá eu posso ter proteção. Quem vai me proteger? O senhor feudal, o senhor das terras, o senhor do campo. Então, o campo começa a se fechar, você vai começar a perceber que o campo começa a ter muralhas, começa a ter uma fortificação, que são os castelos, e esses senhores dos castelos e donos das terras vão ser chamados de senhor feudal. Eles vão oferecer proteção a essas pessoas que estão fugindo da cidade em troca de trabalho e serviço. Então é assim, olha, vem para cá, eu te protejo. Em troca você vai trabalhar a minha terra. Você vai. Com isso, vai ter uma desagregação do Império Romano do Ocidente e o poder vai ficar descentralizado. Não tem mais a figura forte do imperador, a figura forte de um rei. Agora, a figura forte são várias, né? São os senhores feudais de cada pedaço de terra que eles possuem. Então, existe um rei, existe uma pessoa que manda. Isso na teoria, porque agora fica descentralizado o poder. Tudo bem? Essa descentralização do poder é o que vai originar o feudalismo. E aí a gente vai fazer isso no próximo vídeo, tá? Essa aula, esses slides, eu até peguei pronto e eu peguei do Centro de Mídias, do pessoal do Centro de Mídia. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, manda mensagem para mim no meu privado, eu volto a repetir para vocês, eu volto a explicar, tá bom? Beijão para vocês.